Qual é o significado da expressão Christo nil preponere? Esta é a pergunta que nós gostaríamos de abordar com a Resposta Católica de hoje. Alguns alunos gostariam de maiores esclarecimentos de qual o significado da epígrafe do nosso site. Está lá em cima. A nada dar mais valor do que a Cristo. Christo nil preponere. Bom, essa expressão é uma expressão que foi encontrada pela primeira vez em São Cipriano de Cartago. Vocês encontram aí os textos de São Cipriano no original latino e no português na página padrepauloricardo.org, logo abaixo desse vídeo. Mas, um século depois, essa expressão foi retomada por Santo Agostinho no seu comentário aos Salmos. E depois, bem posteriormente, São Bento, por 2 vezes, cita esta expressão na sua regra. E foi através da regra de São Bento que essa expressão ficou famosa através dos séculos, por isso ela é quase que identificada como um moto beneditino. Mas qual o verdadeiro significado desta expressão? Bom, em primeiro lugar, ela foi colocada aí, no frontispício do nosso site, exatamente para incutir a necessidade de nós entrarmos numa dinâmica de santidade. Você já assistiu a alguns dos nossos vídeos, a segunda decolagem, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, trata-se da mesma dinâmica. Ou seja, não basta nós querermos seguir os mandamentos da lei de Deus e viver como cristãos de salário mínimo. O que nós precisamos mesmo é de amor. Nada colocar antes do amor que nós devemos ter a Cristo. Essa é a nossa prioridade. É isso que vem em primeiro lugar. E esta realidade de precisarmos buscar a santidade é algo extremamente necessário para os tempos atuais. Nos tempos de hoje, como nos tempos de São Cipriano, a Igreja vive uma certa perseguição. Na época de São Cipriano, a perseguição era cruenta, ou seja, com o derramamento de sangue. Hoje, esta perseguição cruenta, ela existe em vários países no mundo. Mas aqui entre nós, no Brasil, de uma forma geral, trata-se de uma perseguição ideológica, cultural, que produz, sim, injustiças e grande sofrimento, mas uma perseguição geralmente incruenta. E, no entanto, somos chamados a ser mártires, como na época de São Cipriano. Ou seja, somos chamados, muitas vezes, a tomar uma posição. Orígenes, um escritor do século III, contemporâneo de São Cipriano, dizia assim, que diante de uma tentação, um cristão ou sai mártir ou sai idólatra. Ou seja, várias vezes por dia, todos nós somos colocados diante de uma encruzilhada. A tentação demoníaca diz, venha, você vai ser feliz por aqui. E então você se dobra diante de uma criatura e adora a criatura no lugar do Criador, procurando a felicidade onde ela não se encontra. A felicidade no dinheiro, na fama, no prazer, no sexo, na bebida, em tantas outras coisas. Mas se você rejeita estas criaturas que se arrogam o direito de estar no lugar de Deus, então, de alguma forma, você deverá morrer. Martírio é isto. Se você não vai cair na idolatria, você deverá morrer, de alguma forma, exatamente preferindo Deus no lugar de tantas outras coisas. É isso que o mártir faz. Se alguém chega com uma pistola e diz, negue Jesus, cuspa no crucifixo, pise em cima da hóstia consagrada,
você então pensa na sua mulher, nos seus filhos, no seu emprego, a sua vida, seus pais, as pessoas que você ama, toda a sua existência aqui na Terra, o quanto você ama tudo isso. E diz, mas eu prefiro Cristo. E diz, não vou negar aquele que morreu por mim, não vou maltratar aquele que me amou tanto. E morre. É isso que faz um mártir. Um mártir prefere Cristo a tudo. Então, é aqui que nós devemos dar esse passo. Agora, o que é interessante é nós vermos que nos escritos de São Cipriano, a justificativa disso tudo é exatamente o fato de que Cristo nos preferiu. Ou seja, nós devemos preferir Cristo. Se nós formos colocados numa encruzilhada entre preferir tudo ou preferir Cristo, devemos preferir Cristo. Por quê? Porque Ele também nos preferiu. Veja que o texto de São Cipriano é muito claro. Ele diz assim, pois Ele, por nossa causa, preferiu os males no lugar dos bens, a pobreza no lugar da riqueza, a escravidão no lugar do senhorio, a morte no lugar da imortalidade. De nossa parte, diz São Cipriano, em meio a nossas tribulações, prefiramos as riquezas e as delícias do paraíso à pobreza humana, o senhorio e o reino eterno, a escravidão temporal, a imortalidade à morte. É interessante que São Cipriano inverte as coisas, mostrando com toda clareza que quando nós preferimos Cristo, na verdade, nós estamos fazendo um grande investimento. Porque aquilo que está no Christo nil preponere é aquilo que nós vemos nas parábolas do reino de Mateus capítulo 13. Ou seja, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Você vai e vende tudo para adquirir aquele tesouro. Vamos adaptar a linguagem moderna? Imagine que você tem o seu patrimônio e que todo o seu patrimônio se resume a R$100. Você então tem um tesouro enorme de alguns bilhões de dólares. E então você diz, vou gastar tudo que tenho, os meus R$100, para adquirir o patrimônio enorme desses bilhões de dólares. Vejam, quem pensa nisso vê claramente que este sacrifício de entregar os R$100, na verdade, tem um outro nome, é um grande investimento. E por que então que nós temos dificuldade de preferir Cristo? Por que nós temos dificuldade de deixar tudo para abraçar esta grande riqueza? É porque essa riqueza está fechada aos nossos olhos. Nós precisamos de fé. Veja, se Deus se revelasse com toda a clareza, nós estaríamos isentos de qualquer tentação demoníaca. Não existe nenhuma tentação entre você escolher uma cesta de esterco e uma montanha de ouro. Ninguém se sente tentado a preferir o esterco, renunciando ao ouro. Não. É algo que esse tipo de escolha revolta a nossa inteligência, porque nós vemos com toda clareza o que é preferível. Pois bem, Deus é a montanha de ouro. E as criaturas, comparadas a Ele, são como um cesto cheio de esterco. O que então preferir? Pois bem, preferir Cristo, preferir Deus, colocá-lo no seu lugar. Então precisamos de um exercício da fé. Precisamos da fé dos mártires. Precisamos daquela fé que, mesmo quando é um grãozinho de mostarda, é capaz de transportar a montanha, de ver o quanto Ele nos amou e sentir-nos incomodados por ainda não amá-lo de volta. Uma última coisa
somente para ajudar as pessoas que nunca estudaram latim. A pronúncia. Veja, nós adotamos sempre a pronúncia que é do Papa São Pio X. São Pio X decretou: Roma é a sede do nosso rito, do rito latino. Por isso nós devemos seguir a pronúncia romana. Devemos pronunciar o latim como se pronuncia em Roma. Por isso, nós não usamos a pronúncia reconstituída. A pronúncia reconstituída, que seria aquela de Cícero, é Christo nihil praeponere. Mas não é essa a nossa pronúncia. A pronúncia correta, romana, é Christo nihil preponere. Vejam que a primeira palavra, Cristo, é quase português. A única diferença é que em português nós temos uma tendência de colocar um U no final. Ao invés de Cristo, como nós falamos em português, deve se pronunciar Cristo. A segunda palavra, nihil, deve ser pronunciada como se o H não existisse. É assim que se pronuncia em Roma. Uma nota de rodapé. Existe uma antiga pronúncia portuguesa que para a igreja foi abolida por São Pio X, onde o nihil é pronunciado niquil, com que. Mas essa deve ser deixada de lado. E a terceira palavra, preponere, não é? O AE em latim pronuncia-se simplesmente E. Essa é a pronúncia correta. Christo nihil preponere. A nada preferir, a nada dar mais valor do que a Cristo, do que ao seu amor. Exatamente porque Cristo a nada deu mais valor do que a nós.